2014 foi o ano de eleições em nosso país. Entre muitos candidatos, elegemos deputados, senadores, governadores e o presidente da nossa nação. As eleições passaram, mas você sabia que você também é um candidato? É o que você vai saber agora na mensagem com o pastor Aloísio Penedo. Eu quero falar como se você fosse um candidato. E aí você vai dizer assim: eu sou um vencedor. Pode falar bem alto, mas com ânimo, senão você não vai vencer ninguém. Com ânimo. Porque até você sabia que o vencedor tem que ter postura de vencedor e voz de vencedor? Então você vai dizer assim: eu sou um vencedor. Fala bem alto, vamos lá. Eu sou um vencedor. Oh, glória a Deus. Amém. Vamos pensar que você fosse um candidato. Você é um candidato. Você é um candidato a entrar no reino de Deus. E você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Amados, vou ler o texto primeiro. Vou ler o texto. Atos capítulo 1. Eu sou um vencedor. Não pode ser só uma frase de efeito. Porque há muitos aí que incentivam as pessoas. Oh, você tem que despertar o campeão que está aí dentro de você. Você pode e tal. Sem Jesus você não pode nada, meu irmão. Sem Jesus você não é ninguém. E é isso que eu quero falar para você aqui, poucos minutos. Atos capítulo 1, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você é um vitorioso. Você já é um vencedor. Não por si mesmo, não pelas suas qualidades, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. A história da nação de Israel registra que os sacerdotes fizeram muitos sacrifícios. As estimativas dizem que eles devem ter sacrificado em torno de 2 bilhões de animais durante toda a história da nação de Israel. Oferecendo sacrifício, os sacerdotes ofereciam sacrifício, eles sacrificavam aquele animal, eles jogavam o sangue do animal sobre as pessoas. Tudo isso simbolizando Jesus Cristo que havia de vir. O sangue que seria derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12. Houve batalha no céu. E quando eu estava lendo sobre esse texto, eu comecei a pensar numa história que eu já havia lido durante o meu tempo de estudante.
sobre uma grande batalha que aconteceu em Waterloo, próximo à Inglaterra. É interessante que aquela história de Waterloo diz respeito a uma grande batalha que Napoleão havia travado para dominar toda a Europa. Napoleão estava na condição de imperador. E ele era conhecido como um homem valente, um conquistador inigualável. E Napoleão estava dominando toda a Europa, mas faltava parte da Inglaterra. E ali ele se deparou com um grande desafio. Ele achava que o seu exército poderoso conquistaria sem problema algum o restante da Europa. Mas um general comandante do exército da Inglaterra decidiu arregimentar pessoas para enfrentá-lo e formou um grande exército. Armou emboscada. Wellington se preparou para aquela batalha. E quando eles estavam travando aquela batalha horrenda, terrível, Napoleão começou a perceber que estava perdendo, mas dava ordem aos seus soldados: avancem, avancem, avancem. 78 mil soldados. 78 mil soldados foram mortos. Isto aconteceu em 1815. Em 1815, Napoleão foi derrotado, foi preso, perdeu o império, perdeu tudo que tinha, tudo que era. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha telões. E eles faziam os letreiros escrevendo com grandes letras e colocando nos pontos mais elevados dos seus países. E Wellington tinha vencido pela Inglaterra o exército francês liderado por Napoleão. E eles colocaram então no centro da Inglaterra uma frase que dizia assim: derrota total. Derrota total. Só que um nevoeiro muito forte havia caído sobre aquela placa e eles não podiam ler o restante. E diz que pela manhã, quando as pessoas olhavam para aquele letreiro e viam só esta primeira parte, derrota total, diz que a população entrou em alvoroço. As pessoas gritavam pelas ruas. As pessoas clamavam: não, 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 não pode ser, não pode ser. Porque Napoleão era considerado o maior de todos os conquistadores. E eles imaginavam que Wellington havia perdido a batalha. Por isso saíam pelas ruas clamando: não, 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 não pode ser, não pode ser. E de repente o dia começou a clarear e o sol foi batendo sobre aquele letreiro e a névoa foi desaparecendo e eles puderam ler então a frase toda: derrota total de Napoleão.
e foi agora um festejo geral na Inglaterra. Vitória total de Wellington contra Napoleão. Quando eu estava pensando nessa história, eu pensei na sua, na minha, na nossa história. Porque há 2000 anos, Satanás colocou Jesus na cruz do Calvário. E por um instante, ele imaginou que todo o plano de Deus havia ido por terra. Se Jesus fracassasse, todo projeto divino teria fracassado. Todo projeto divino. Não apenas nós estaríamos perdidos, mas toda a criação de Deus. E por um instante, Satanás imaginou que havia destruído o plano de Deus. Quando Jesus foi colocado naquela cruz, ensanguentado, rejeitado, moído por nós. Por um momento uma névoa se abateu e ninguém podia saber o que havia de acontecer. Por um momento eles não puderam ver o fim da história. Quando na sexta-feira Jesus Cristo estava morrendo naquela cruz, os discípulos se apavoraram. As mulheres gritavam, clamavam. Muitos discípulos desistiram. Um alvoroço total. Era sexta-feira. Ele estava pendurado numa cruz. O nevoeiro do inferno parou sobre ele. E por um instante todos imaginavam derrota total, derrota total. Mas o primeiro dia estava por vir. O primeiro dia estava por vir. Por um instante, Satanás pareceu que a vitória do inferno tinha sido total. O Filho de Deus estava morto numa cruz. O céu se escureceu. Houve trevas. Houve pânico. Se o Filho de Deus continuasse morto, o pânico perduraria para sempre. Mas o primeiro dia estava por vir, ainda era sexta-feira, quando ele foi colocado na cruz. O primeiro dia estava por vir, porque foi no primeiro dia, quando eles vão ao sepulcro para procurar entre os mortos Jesus Cristo. Quando os seus discípulos, quando as mulheres vão procurar entre os mortos, eles ouvem a voz de um dos anjos que estavam à porta do túmulo. Vocês estão procurando entre os mortos a Jesus? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Vocês estão procurando entre os mortos a Jesus? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Meus amados, quantos às vezes parece estarem servindo a um Deus morto, que não faz o menor sentido. Mas o Jesus que nós servimos não é um herói como o Che Guevara. Não pode ser representado por uma estátua. Porque o Jesus que nós servimos é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. A sepultura não pode detê-lo.
Glórias ao nome de Jesus. A sepultura não pode detê-lo. A morte não pode detê-lo. O próprio Deus se fez homem, para Deus não existe morte. O seu corpo morreu. O inferno celebrou, porque uma neblina pairava. Uma neblina. Mas no primeiro dia da semana, quando as mulheres, vocês devem a Jesus a liberdade que vocês têm hoje. Vocês não devem aos movimentos que foram feitos, vocês devem a Jesus, porque ele podia ser servido por milhares de anjos. Os seus discípulos poderiam fazer fila para servi-lo num tempo em que as mulheres não eram consideradas. Ele primeiramente apareceu às mulheres quando elas foram visitar o túmulo e imaginavam que era o jardineiro. E elas perguntam àquele que imaginavam ser o jardineiro: onde vocês o colocaram, se é que o tiraram daqui? E o que aquela mulher ouve? Maria, Maria, e ao mesmo tempo ela responde: Rabone, mestre, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Eles não imaginavam que aquilo que ele dizia havia de se cumprir. Como muitos de nós não imaginam que ele vai voltar mesmo. Mas ele está às portas. Ele está às portas. Enquanto ele não vem, o que nós precisamos fazer foi o que Maria fez. Diz que quando Maria viu que era Jesus, algumas traduções até interpretam incorretamente, porque dizem as traduções que Jesus disse para Maria: não me toques, não me toques. Algumas dizem: não me detenham. Mas quando a gente examina o texto verdadeiramente, o que o texto diz é que quando ela viu que era Jesus, que a chamou pelo nome, e aquela Maria era a prostituta, a desvalida, da qual ele havia expulsado 7 demônios. E é para ela que ele se manifesta primeiramente. E a palavra do Senhor diz nos melhores textos, que quando ela vê que é Jesus, ela se atraca com Jesus. E ela não quer mais largar Jesus. Ela não quer deixá-lo ir. Ela diz: eu não vou te deixar. E Jesus diz: não me impeça, porque eu tenho que ir para o meu Pai. Quando você encontra este Jesus da Bíblia, não Jesus da parede, não do crucifixo, mas você, quando encontra o Deus encarnado, você se assegura nele, e você quer viver para ele, e você diz: eu não vou te deixar, Jesus. Isto que é ser discípulo de Jesus. Isto é que é cristianismo verdadeiro. Isto não é religião. Isto não é uma filosofia de vida. Por isso eu disse e repito: podem me chamar de fanático, podem me chamar de carola. Eu não vou deixar Jesus, porque ele é o Deus eterno que se fez homem e morreu em meu lugar, um miserável pecador que não merecia nada. Ele morreu por você. Ele pagou o preço que você não podia pagar.
suportou a morte que você não podia suportar. Ele venceu por você. Ele venceu por você. Todos imaginavam derrota total, derrota total, derrota total para a tua vida, derrota total para a tua vida, derrota total para a tua vida, derrota total para a tua vida. Mas Jesus Cristo, Ele venceu a Satanás, Ele venceu a morte. E o letreiro não é derrota para a tua vida, é derrota total do inferno, derrota total de Satanás sobre a tua vida. Por isso você é um vencedor, você é uma vencedora. E eu encerro com o próprio texto sagrado. Eu vou enviar para vocês do meu Espírito. Eu vou enviar para vocês do meu Espírito. O que Jesus estava dizendo para eles era mais ou menos o seguinte: eu vou enviar para vocês de mim mesmo, uma porção de mim mesmo. Eu vou enviar para vocês uma porção de mim mesmo. Eu vou estar em vocês, eu vou estar com vocês. É isto, meu amado, que é cristianismo. É viver para Jesus, porque Jesus viveu e morreu por você. E glórias ao nome de Deus. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele não está morto. Nós não servimos a um Cristo que viveu na terra e morreu, mas nós servimos um Cristo que morreu e está vivo no céu, para a glória de Deus Pai, e que breve voltará para buscar a sua igreja. Que Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração e que verdadeiramente você possa dizer: eu sou um vencedor. Deus te abençoe.